a determinação experimental e teórica do coeficiente convectivo de transferência de massa sob condições de convecção natural. Resumidamente, a gente abordou nesse trabalho a determinação do coeficiente convectivo de transferência de massa, o Kc, sob condições de convecção natural, a partir da evaporação do etanol. O objetivo é alcançado por meio de duas metodologias, uma experimental e outra teórica. A abordagem experimental consiste na aplicação do método de gravimetria, registrando-se a variação de massa de etanol em um recipiente de seção circular ao longo de um intervalo de tempo. A partir desses dados, o fluxo molar é calculado e, com base na equação de fluxo, determina-se o coeficiente convectivo experimental. A metodologia teórica, por sua vez, emprega a correlação de Steinberger e Treibal para a estimativa do coeficiente, utilizando números adimensionais como os de Sherwood, Grashof e Schmidt. Os resultados de ambas as abordagens são comparados para analisar a abordância entre os valores e discutir as possíveis fontes de desvio. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a introdução. O estudo da transferência de massa é essencial para compreender e dimensionar processos químicos e físicos que envolvem a difusão e convecção, sendo o coeficiente convectivo de transferência de massa, o Kc, um dos principais parâmetros, pois ele vai expressar a intensidade com que ocorre o transporte de uma espécie química entre uma superfície e um fluido adjacente. No caso do etanol em contato com o ar atmosférico, a diferença de concentração entre a superfície líquida e o meio externo vai favorecer uma passagem das moléculas para a fase gasosa. E quando esse fenômeno ocorre sob condições de convecção natural, o transporte ele é impulsionado por gradientes de densidade e temperatura, sem haver a necessidade de escoamento forçado, tornando a análise dependente de correlações físico-matemáticas que vão ser baseadas em números adimensionais. Assim, teoricamente, o valor de Kc pode ser obtido a partir de correlações empíricas que relacionam as propriedades do sistema com os mecanismos de transporte, enquanto experimentalmente pode ser determinado pela perda de massa do etanol por evaporação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos do nosso experimento. Para a determinação do coeficiente convectivo de transferência de massa, o Kc, sobre uma convecção natural, foram empregadas duas metodologias distintas. A primeira sendo experimental, baseada em medições gravimétricas, e outra teórica, fundamentada em uma correlação físico-matemática apresentada durante as aulas. Para a determinação experimental do coeficiente convectivo, tivemos alguns materiais e equipamentos utilizados. A balança analítica da marca Marte, modelo BL3200H, a placa de Petri de vidro com massa de 108,11 gramas, um termômetro, um cronômetro e o etanol padrão analítico que foi fornecido para nós alunos. Aí está o sistema de como foi o experimento e foram registrados os valores do diâmetro da placa, a altura, a massa inicial, a massa durante o processo do experimento e a variação de tempo para os cálculos que serão realizados nesse experimento. No próximo slide, os registros dos materiais, valores medidos e local de realização do experimento serão apresentados. Como podemos ver, na primeira imagem está a balança utilizada, na segunda imagem temos o termômetro utilizado, na terceira imagem temos a placa de Petri sobre a nossa balança. Na quarta e na quinta imagem mostra sendo feitas as dimensões da placa. E por último, na última imagem temos o local onde foi feito o nosso experimento, que foi o laboratório, que foi um lugar amplo e arejado, que era uma condição necessária para o experimento. Assim, o experimento foi conduzido em um ambiente amplo e bem arejado, como dito anteriormente, condição que é extremamente necessária para que a concentração de vapor de etanol ao longo da interface, nosso Ca infinito, pudesse ser considerada nula. Inicialmente, a placa de Petri foi posicionada sobre a balança analítica e teve sua massa aferida, como já dito, de 108,11 gramas. Em seguida, foi adicionado o etanol ao recipiente.
O registro da massa inicial ao conjunto deu no valor de 273,99 gramas, nosso M0. E assim foi realizado às 8h30 o início do experimento. A partir de então, as massas subsequentes, nossos MIs, foram registradas em intervalos de tempo de a cada 30 minutos até o final do experimento, que foi marcado no horário de 16h30. Paralelamente aos registros de massa, a temperatura do etanol foi monitorada com o termômetro durante todo o processo, um parâmetro que é extremamente importante para a estimativa das propriedades físicas requeridas nos cálculos teóricos. As imagens que foram tiradas durante a realização do experimento serão apresentadas nos seguintes slides. E assim temos todas as fotos dos horários de 8h30, das 9 da manhã, 9h30, 10 da manhã, 10h30, 11, 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, 1 da tarde. Pode passar. Das 2, 2h30, das 15, das 15h30, das 16, 16h30, mostrando como a massa foi se desenvolvendo ao longo do processo. Para fazer o cálculo do Kc experimental, a gente se baseou em duas equações do fluxo molar do etanol, que pode ser descrita pela equação 1 e a equação 2. Na equação 1, M0 menos M1 é a variação de massa, onde M0 foi a primeira medida e M1 e foi as respectivas massas medidas posteriormente, nos tempos 1, 2, 3. A área é representada pela letra A, que é a seção reta do recipiente, e MA é a massa molar do etanol. Combinando as duas equações, a gente obtém uma relação linear, onde o coeficiente angular da reta do gráfico M0 menos MI por ΔT, que é a variação do tempo. E através dessa equação, a gente pode determinar o valor de Kc. Na tabela feita utilizando o Microsoft Excel, o tempo zero, de 0 segundos, foi o horário das 8h30, e em seguida foi dado o tempo em segundos de 30 em 30 minutos. M0 menos MI foi representado em quilos, que é o Sistema Internacional de Medidas, e MI foi medido em grama, que é os valores de massa obtido durante o experimento. Vale ressaltar que a temperatura do etanol se manteve entre 20 e 21 graus Celsius. Para determinar o coeficiente convectivo, os dados experimentais apresentados na tabela anterior foram plotados. A linearização dos pontos experimentais foi efetuada por meio de uma regressão linear, a qual passava pela origem, utilizando o software Microsoft Excel. Na imagem do gráfico pode-se observar a reta, o coeficiente angular obtido e o r ao quadrado, que eu vou voltar a falar. O coeficiente angular da reta resultante representa o termo Kc, CAS menos Ca infinito, vezes a área, vezes a massa molar, que foi apresentado na equação 3 anteriormente. As equações da reta obtidas no gráfico 1, juntamente com seu respectivo coeficiente r quadrado, é apresentado abaixo, nessa primeira imagem. Igualando os termos da equação 3 com o valor obtido através da linearização, temos a seguinte fórmula. Rearranjando a equação, isolando o Kc, vai ser possível calcular posteriormente o valor do coeficiente convectivo. Para o cálculo do Kc, foi necessário o cálculo de alguns parâmetros antes. O primeiro cálculo foi da concentração do etanol. Foi necessário o cálculo da pressão de saturação do etanol e, para isso, fizemos o uso da equação de Antoine fornecida no livro do Smith e Van Ness. O valor subsequente obtido pode ser observado. A gente obteve a pressão em quilopascal e, convertendo para pascal, dava 6.238,2. Com o valor da P de saturação em mãos, foi possível calcular a concentração do etanol através da equação do estado de gases ideais. O R a gente usou 8,314, que é o coeficiente dos gases ideais para o Sistema Internacional de Medidas, no qual ia fornecer a concentração em mol por metro cúbico. A temperatura do etanol, a gente usou a de 21 graus Celsius, que é 294,15 Kelvin, e o cálculo da concentração pode ser observado na imagem.
A área utilizada na equação 4 foi calculada com os valores do diâmetro da placa medido no dia do experimento, que era de 0,135. A área obtida foi de 0,0143 metros quadrados. Finalmente, com todos os parâmetros calculados, a gente pôde voltar na equação 4 e reorganizar os elementos, onde o coeficiente angular é de 1,6386 vezes 10 a menos 6, sobre todo aquele termo que acompanhava o coeficiente convectivo. Os parâmetros foi a concentração do etanol em mol por metro cúbico, a concentração do ambiente foi considerada zero, a área em metro quadrado e a massa molar do etanol a gente usou em quilo por mol para obter o valor do Kc, que foi de 0,00974193. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a determinação do coeficiente convectivo Kc teórico, que a gente fez aí usando a correlação de Steinberger e Treiber, certo? Para isso, a gente utilizou esses dados experimentais e parâmetros aí listados abaixo, que eu vou fazer uma passagem por eles. A gente utilizou aí o diâmetro do prato e a altura, que a gente fez a medição lá no dia. Usamos aí a densidade do ar, viscosidade dinâmica do ar, viscosidade cinemática do ar, o coeficiente de difusão do ar, do etanol no ar, que é o DAB, a aceleração da gravidade, e a gente considerou aí também a densidade do etanol presente no ar ambiente, né, que é o ρ infinito, igual a zero, né, já que a gente não tem nenhuma concentração de etanol no ambiente. E utilizamos aí também a densidade de saturação do etanol. A gente começou aí calculando o número de Schmidt, né, utilizando essa equação aí representada, que é o Nizinho, né, sobre o DAB. Calculamos também o número de Grashof, utilizando essa equação aí. A gente obteve aí esse valor de Grashof, 1,099 vezes 10 elevado a 7, que é realmente muito próximo ao que a gente encontra aí na literatura, que é esse valor que está listado aí abaixo. Depois a gente faz o cálculo do parâmetro Grashof vezes Schmidt, né? E aí a gente obtém o valor de 12.969.118,2, que é menor do que o 10 elevado a 8, então a gente utiliza a seguinte correlação, né? Que é o Schmidt inicial igual a 2 mais 0,569 vezes o Grashof vezes Schmidt elevado a 0,25, certo? Então, aí o Sherwood inicial, a gente obteve um valor de 36,25. E aí a gente vai calcular agora o Sherwood final utilizando a correlação de Steinberg e Treiber. A gente obtém aí um valor de 36,8037. Logo após isso, a gente já consegue calcular o coeficiente convectivo Kc, que é aí o número de Sherwood vezes o DAB, dividido pelo diâmetro da placa. E a gente obtém um valor aí de Kc teórico de 0,003597. Aí, por fim, foi calculado o erro absoluto e o erro relativo em relação ao experimental que a gente obteve, e relacionando aí com o Kc teórico, que foi calculado agora. A gente obteve aí um erro absoluto de 0,002622,87 e o erro relativo de aproximadamente 72,89%. Bom dia, vou falar um pouco sobre a conclusão. Resumidamente, o nosso relatório determinou o coeficiente convectivo de transferência de massa para evaporação do etanol no ar atmosférico sob condições de convecção natural. Essa análise foi feita por uma abordagem experimental baseada na medição da perda de massa do etanol ao longo do tempo e forneceu um Kc igual a 0,000974193 metros por segundo. E a teórica, a empregar a correlação de Steinberger e Treiber e oferecer um valor de Kc equivalente a 0,003597 metros por segundo. O nosso erro relativo demonstra uma boa divergência entre o resultado teórico e experimental. Essa diferença pode ser atribuída a algumas fontes de erro.
como as variações de temperatura e umidade do ambiente não controladas, e podem influenciar diretamente a taxa de evaporação do etanol. Em resumo, embora a metodologia teórica de Steinberger e Treiber tenha sido validada por o sistema, a grande diferença entre o valor experimental indica a grande complexidade de isolar completamente os parâmetros da transferência de massa do fluido. Aqui a gente deixou nossas referências.